roteiro muito bem estruturado vai trazer o seu público para dentro do seu vídeo. Então eles vão parar aquela atenção exatamente naquele momento e vão querer continuar vendo seu vídeo até o final, com certeza. Então o primeiro passo mais importante de tudo, como vocês já ouviram falar muito, com certeza é o gancho. O gancho, nos primeiros 3 segundos, ele é crucial, senão as pessoas pulam mesmo e elas não querem mais saber do seu conteúdo. Então, assim, você pode colocar um antes e depois na tela de cara, assim, e antes e depois, sei lá, o meu bumbum. Normalmente, eu faço muita divulgação para marcas, e quando eu coloco meu antes e depois, esse é um dos picos, assim, dos vídeos que mais batem visualizações. Então, você pode colocar um antes e depois, ou você pode colocar uma frase curta e direta, tipo, olha esse efeito que ninguém nunca te mostrou no CapCut, né? Um exemplo, quando eu vou falar alguma coisa sobre o curso. Então, olha esse efeito que ninguém nunca te mostrou sobre o CapCut, que é incrível. Então, já é um gancho para aquela pessoa perceber, nossa, qual que é o efeito? Eu preciso saber. Então, dos 3 a 15 segundos depois, você vai ter o contexto dessa história, né? Você vai ter o contexto e a autoridade de mostrar para ela o que está acontecendo ali. Então, além do gancho inicial, você também vai falar sobre essa frase, que é, por exemplo, se você quiser se apresentar, mas seja muito breve, muito curto, para não se estender, porque, assim, uma coisa que realmente me tira de um vídeo é quando a pessoa faz esse gancho muito provocativo, você fica ali e a pessoa, eu sou tal pessoa, eu sou especialista tal, eu trabalho em tal lugar, e tipo, isso já cai totalmente aquela vibração que eu estava de continuar a ver o vídeo. Muitas vezes eu pulo vídeos assim, porque assim, nossa, que introdução chata. Até começar novamente a falar, então isso já tira a gente daquele vídeo. Então, uma dica que eu te dou, eu nem me apresentaria, eu só ia direto ao ponto e diretamente ao contexto daquele vídeo. Então, de 15 a 80% do vídeo, você vai entregar o conteúdo, você vai entregar tudo aquilo que você prometeu no início. Então, se você prometeu que vai mostrar para a pessoa um efeito, você vai precisar mostrar aquele passo a passo do efeito, como que ele funcionou, para resolver o problema e aquela expectativa, sabe? Então, como fazer de forma prática, como aplicar, como recortar, o que seja, mas quando for no seu nicho, qualquer tipo de nicho, você precisa trazer depois o conteúdo explicando o que você prometeu. E para finalizar, que é o call to action, assim, que também é uma chamada para ação, que a pessoa está ali até o final do seu vídeo, então você vai agora direcionar ela para o ponto que você queira, mas não de uma forma agressiva de venda, se for algum produto, ou indicando, compre esse produto porque ele era maravilhoso. Não, você tem que chegar na objeção do cliente, da compra daquele produto, o que seja. Então, por exemplo, então, se você também já passou por isso, se você quer uma melhoria na sua vida, então, sabe, algo que atrai aquela pessoa para a objeção dela. Então, não simplesmente, então, compre, porque isso vai tirar a atenção dela e ela vai falar assim, não sei, será que isso vai resolver o meu problema? Porque a pessoa já está com essa pergunta. Será que isso vai realmente resolver o seu problema? É aí que o call to action entra, você vai dizer, se você não tentar, se você não for atrás, esse problema sempre vai acontecer na sua vida. Então, assim, você tem um call to action mais estratégico para trazer aquela pessoa para compra. Esse é o método de roteiro que eu costumo aplicar, porque as pessoas, elas se sentem, sim, mais acolhidas. Quando você fala sobre o personagem, se você faz um storytelling, você vai falar sobre o personagem principal, depois você vai dizer qual que é aquela chavezinha para você atrair a pessoa para dentro também. Eu entendo a sua dor, eu entendo que você também passa por isso, mas imagina você muito melhor daqui a uns anos, como será? Entende? Então você tem algumas ferramentas aí que você consegue trazer para o seu público. Falando em roteiro e storytelling, eu vou citar algumas coisas que eu anotei aqui sobre storytelling, que é muito importante. O storytelling hoje ele está crescendo muito, que é você contar historinhas para as pessoas, né? E para elas entrarem dentro daquele formato para você conseguir crescer e chegar onde você quer. Então, o primeiro ponto é você falar a história de uma terceira pessoa, que talvez não seja você. Então, não inicie um vídeo falando sobre você. O storytelling é um formato muito importante quando você quer atrair o seu público. Então, por exemplo, o storytelling ele tá crescendo muito, ele já vinha vindo, né, aí nos conteúdos e nos contextos, mas acontece que, assim, ele não é tão forte. Agora ele vai voltar com tudo e eu tenho certeza que isso vai bombar as redes. E se você quer estar na frente de todos, então prestem atenção nessas dicas que eu vou te dar hoje. O storytelling, ele é uma historinha, já diz storytelling. Então, a história na tela, você vai contar uma história. O primeiro passo, não necessariamente você vai contar a sua história.
Você quer falar com o público e sobre se ela se identifica com alguém. Então você vai começar dizendo sobre a história de uma terceira pessoa ou de algo fictício, como parábolas, né? Dizendo sobre uma história e ela vai se prender naquele momento, naquela história. Depois você pode falar um pouco sobre você. Eu também passei por isso, eu sei muito bem como funciona. Então, por exemplo, a Maria, ela vivia com muita dor no estômago. E ela se preocupava porque ela já acordava com essas dores, ela não sabia o que fazer. Aí você traz você para a história. Eu também já passei por isso e eu sei que é muito doloroso. Então a gente precisa saber o que fazer nesses momentos. Aí o terceiro ponto, você vai trazer aquele espectador para essa história. Eu sei também que você já pode ter passado por isso. Agora imagina você acordar sem essa dor e se sentir livre desse desconforto abdominal. E para finalizar, você vai colocar nessa história o ponto final. Então vamos juntos, nós dois, se recuperar e a gente se sentir bem e livre? Então esse é um envolvimento de storytelling onde a pessoa ela vai ser atraída pelo personagem, você vai se colocar também para ela ver que você tem uma identificação e aquela pessoa depois você vai trazer ela para dentro. Então imagina você também estando bem dessa forma. E finalizando com um call to action dizendo, então vamos juntos nessa que eu tenho certeza que você vai se dar bem assim como eu. Então, gente, o storytelling é uma historinha que você vai colocar na tela, pode ser para qualquer nicho, isso atrai as pessoas assim de uma forma que vocês não têm ideia, porque o que a gente se identifica com o outro é isso. E aquela pessoa passa pela mesma coisa que eu, então ela me entende. Então aquela pessoa sabe muito bem o que eu tô passando. É muito real, sabe? Porque hoje em dia, realmente, a indústria de influenciadores, ela é gigantesca. E o formato, ele já tá muito quadrado, as pessoas já estão acostumadas com aqueles formatos de propaganda, sabe? Então quando você traz uma história real, a história de terceiras pessoas e inclui tudo ali junto e misturado, não tem como dar erro. Esse formato ele é muito interessante, mas existem outros formatos também, como o formato de narração, onde você vai narrar uma história aleatória que não seja especificamente sobre uma dor ou algo do tipo, mas assim, um daily vlog é um formato de vídeo onde você consegue fazer um roteiro, formato de narração, um formato de tutorial. Eu gosto muito de fazer tutorial, principalmente quando chega algum produto, né? Então, se chega um produto aí na sua casa, você vai pegar ele, vai fazer um tutorial de como você vai usar aqueles produtos. Isso é muito interessante, porque é o passo a passo e os benefícios que eles trazem também para você. E como você vai achar o formato ideal para o seu nicho, para o seu público, você precisa praticar qual funciona melhor. Então, por exemplo, o público ele assiste mais quando eu faço tutorial, ou quando faz arrume-se comigo, ou quando faz um storytelling. Então, você vai testando esses formatos e qual for o melhor para você, você continua aplicando ele. Porque quando a gente inicia ali uma repetição, quando você coloca acessórios, coisas que têm a sua identidade, sua autenticidade, o público ele já tem um carinho por isso, sabe? Ele entende que é você. É como se ele tivesse ali numa casinha que quando você chega ele se sente confortável, porque ele já sabe a sua identidade visual, o seu tom de voz, qual é o cenário que você vai usar, qual é o cenário que você vai aplicar. Aqui, gente, eu tô colocando conteúdos com cores mais pro preto, pro begezinho, tanto por conta do meu cenário também, um marronzinho. Então, para mim, esse é o meu visual, sabe? Essa é a minha identidade, que eu acho que super combinou também. E também coloque técnicas novas, né, gente? Para você também ir ali afinando e aprimorando o seu conteúdo. Então é muito importante, além de você seguir um padrão, para as pessoas já terem você ali como identidade, mas também coloque algumas estratégias, alguns formatos, alguns truquezinhos, porque, gente, tá tudo mudando muito rápido, né? Principalmente edição de vídeos, então sempre tem um texto novo em alta, um áudio em alta, um formato em alta, então vocês vão sentindo ali, caminhando aos pouquinhos, como que vai funcionar para você também.